Boa noite. Muito bem, que bom que você veio à casa de Deus, que bom que você tirou um tempinho nessa noite de domingo para a gente louvar a Deus juntos, para nós estudarmos um pouquinho mais a palavra de Deus. E eu quero dizer que todos aqui são muito bem-vindos, você que está nos visitando, você que está nos assistindo também pela internet, é muito bom poder ter você aí ligadinho com a gente, mas faça planos também para estar aqui entre nós. E aí, como foi o seu domingo? Como foi o seu final de semana? Foi bom? Esse final de semana foi bem intenso. Aqui na igreja a gente teve muita atividade. E eu quero agradecer aqui de público também a todos vocês que participaram ontem do nosso Impacto Esperança. A gente saiu aqui como igreja para distribuir os livros Em Busca de Esperança ali no bairro São Francisco. E a gente teve várias histórias bonitas de experiências, pessoas agradecendo. Foi realmente muito legal, em especial aí os desbravadores que estiveram ali no Lago da Ordem, fizeram a apresentação com a fanfarra, foi muito bom. E hoje à tarde a gente teve uma outra caminhada, a igreja foi para a rua novamente, e foi ali também no São Francisco, a Bubble Parade, foi uma caminhada de bolha de sabão, tinha mais ou menos 5.000 pessoas, foi uma bênção, foi muito legal. E quem esteve lá, não sei se alguém daqui esteve lá, mas foi muito bom. Fora isso, vários outros ministérios também funcionando. A nossa igreja está sempre aí ativa, né? Você encontra sempre esses eventos no site da igreja, você pode sempre estar se informando para participar também. Mas agora é hora da gente respirar um pouquinho e recarregar as nossas energias para começar a semana de atividades intensas que a gente vai ter lá fora. E nada melhor do que a gente fazer isso estudando a Bíblia, estudando a palavra de Deus. Você está com a tua Bíblia aí? Queria fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre o estudo da palavra nessa noite. Pega a tua Bíblia, coloca ela perto do coração e vamos orar. Pai querido, nós estamos aqui nessa noite para estudar a tua palavra e eu quero pedir a tua bênção para que a mensagem que nós vamos aqui expor não venha de um coração humano, de uma mente atribulada humana, mas que venha do teu trono de graça e que de alguma forma o Senhor possa falar ao nosso coração. Eu tenho certeza que quem veio aqui essa noite, Pai, esperava ouvir a tua voz. E que essa pessoa possa sair daqui, Senhor Deus, com algo dito ao coração dela. Eu sei que o Senhor é capaz de traduzir a tua palavra para cada mente. E que cada pessoa ouça aquilo que ela precisa. Inclusive fala comigo, Senhor. São as bênçãos que nós te pedimos. Em nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Inclusive eu quero fazer aqui uma propaganda. Você sabe que aqui na Igreja Central nós temos um ministério, que é o Ministério das Classes Bíblicas, para quem quer aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. E nós começamos nessa semana simplesmente 10 classes bíblicas. A gente tem em várias áreas. Nós temos uma classe que fala sobre o Apocalipse, temos uma classe que fala sobre o livro de Daniel, temos uma classe que fala sobre os princípios, tem a ver um pouco com evolucionismo, criacionismo. Temos a classe sobre os ensinos de Jesus. Enfim, são várias. E você encontra os horários, quem que está sendo o professor. Ali na recepção tem um banner, você pode depois dar uma olhadinha lá. E se você tiver alguma dúvida, você pode falar com a irmã Rita. Todos vocês, acho que conhecem a irmã Rita, levanta a mão a irmã Rita. A irmã Rita, ela coordena as classes e é muito bom. Você pode participar ou convidar um familiar, um amigo que você gostaria que aprendesse mais da Bíblia. Então, convida lá, traz a pessoa, vem junto e com certeza ela vai gostar desse grupo de estudo. Se você está sendo visitante, está vindo, começando, é para você essa classe, então você tem que participar. Você poderia até no final, a irmã Rita vai estar com certeza ali na recepção, procurar ela, dizer, olha, eu quero participar dessa classe aí, dá o teu nome e durante a semana você já pode estar participando. Tem uma em cada dia da semana, então fica bem fácil. Querido, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, é o texto que nós vamos ler hoje, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 22. Esse é um texto que volta e meia a gente lê aqui na frente, a gente estuda ele, mas é porque ele tem que ser estudado mesmo. A Ellen White, autora tão especial, profetiza também, ela insiste, diz, olha, esse é um texto muito especial para a nossa época. E a maioria dos estudiosos da Bíblia compreendem que esse trecho do livro do Apocalipse é muito especial para nós que vivemos nessa época, porque o livro do Apocalipse
é uma revelação de Jesus Cristo. Pensando naquela igreja atribulada da época de João, perseguida, mas ele, como é um livro profético, ele fala em símbolos, ele lança luz ao futuro, ele fala com a nossa época também. E ele começa ali nos primeiros capítulos, especialmente o 2 e o 3, com uma mensagem para 7 igrejas, uma mensagem para cada uma das igrejas que existiam lá na Ásia Menor. Uma região muito especial para o cristianismo, onde o cristianismo começou a ser desenvolvido. E ali existiam 7 igrejas. Lógico, tinham muitas outras, mas essas 7, elas tinham, digamos assim, algumas características peculiares que falam a igreja ao longo dos séculos. Então, a maioria dos estudiosos entendem que essas 7 igrejas, elas foram escolhidas porque as características, a mensagem delas servia para 7 períodos da história que a igreja de Deus viveria ao longo das eras. Ou seja, você tem 7 igrejas. Cada uma dessas igrejas corresponde a uma época, a um período da história que a igreja de Deus viveria. E a mensagem é específica para essa época. E nós vamos ali conhecendo as 7 igrejas, e a última que ela cita é Laodiceia. É esse trecho que a gente vai ler essa noite. Laodiceia, de acordo com os estudiosos, ela compreende o período que a igreja de Deus, os cristãos, viveriam desde 1844 até a volta de Jesus. E é muito interessante quando você faz um estudo aprofundado e as características realmente elas batem muito com a nossa época. Então é um trecho, servia para a Laodiceia da época, servia, mas assim as características se enquadram com a nossa igreja. É uma mensagem para a nossa época, para nós, para os cristãos, para aqueles que amam a Jesus dessa época. E a gente precisa entender melhor, a gente precisa aprofundar e compreender a mensagem, os conselhos e o apelo para a nossa época. Eu quero conversar com vocês essa noite sobre isso. Vamos ler o texto? Se você já abriu aí a sua Bíblia, Apocalipse 3, 14 a 22, fala um amém bem forte para mim. Amém? Então eu vou ler. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E o texto continua, finalzinho do verso 18, e colírio para os olhos, para ungires, a fim de que vejas. Verso 19, eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está aí a mensagem a Laodiceia. Ela tem aqui algumas partes. Em primeiro lugar, ela tem uma repreensão bem forte, uma repreensão dura para essa igreja que vivia em Laodiceia e que, de certa forma, essa repreensão é para nós também. Ela tem também um conselho e ela tem também um apelo. Então, ela tem uma repreensão, ela tem um conselho, alguns conselhos, e ela tem um apelo urgente. E tem uma promessa também, Então, a gente precisa compreender esses elementos, eles falam diretamente com a gente. Bom, para a gente entender melhor a mensagem, esses conceitos, a gente precisa voltar um pouquinho na história e entender melhor que cidade era essa, como era essa cidade de Laodiceia. O que ela tinha de tão especial, de tão diferente, quais eram as características dela.
para ela ser usada como figura para o nosso tempo. Em primeiro lugar, eu trouxe aqui algumas das características interessantes de Laodiceia. Segundo os historiadores, ela era uma cidade muito, mas muito rica. Era uma cidade, assim, muito conhecida na época por sua riqueza, prosperidade, a prosperidade dos seus moradores. Existia ali muito comércio. Ela era uma espécie de passagem de várias rotas para vários destinos do império na época. Então as pessoas passavam por ali. E sempre viajantes, comerciantes, e ali faziam seus negócios. E as pessoas da cidade prosperavam muito. Era uma cidade que com certeza qualquer empresário gostaria de colocar a sua empresa lá. Ia dar muito dinheiro. As pessoas viviam bem, eram prósperas. Rica, uma cidade rica, muito movimentada. Essa era uma primeira característica. Então, quando tu pensa em Laodiceia, pensa aí numa cidade rica. O pastor Paulo falou sobre riqueza ontem, né? A capital da lã negra também. Ela era conhecida por produzir esse tecido finíssimo, que só era encontrado em Laodiceia. Uma lã negra, feita para as roupas de grife da época. As melhores roupas, usadas pelos nobres, pelos reis. Você pensava em moda, pensava em roupa bonita, você pensava em Laodiceia. A lã negra era famosa em todo o império. Uma outra característica interessante, Laodiceia também era um centro de tratamento dos olhos. A cidade, ela não tinha boa água. A água que tinha ali no solo, na terra de Laodiceia, era uma água saloba, tinha muito a presença daquele elemento enxofre, que deixava a água meio saloba, não era boa para o uso. As pessoas iam tomar água, não dava certo, elas não descia. Mas por ser rica em enxofre, esse elemento era usado para produzir um colírio famoso, que só existia em Laodiceia. Então lá eles construíram vários lugares, centros de tratamento com esse colírio. A pessoa queria tratar dos olhos, estava com problema, pensava-se em Laodiceia. As pessoas iam para lá se tratar dos olhos. Então isso era uma outra característica interessante de Laodiceia. E um outro ponto, a cidade, além de rica, de ser a capital da lã negra, referência em moda, referência em tratamento para os olhos, ela também era uma cidade turística, era uma cidade muito bonita. Eu falei que a água produzida e que tinha ali em Laodiceia não era boa para o uso, então alguém teve uma ideia de utilizar essa água para um outro propósito. Já que não dava para beber essa água, uma pessoa teve a ideia de fazer ali na cidade chafarizes. Então você tinha lindos chafarizes em toda a Laodiceia, em vários lugares. Um chafariz central enorme que chamava a atenção das pessoas. E era interessante porque os viajantes, eles às vezes vinham ali de distâncias longas, cansados da viagem, com sede. Quando viam aquele lindo chafariz, as pessoas colocavam a mão na água e elas levavam na boca e elas tinham uma decepção terrível, porque a água tinha enxofre, era saloba. Sabe o que acontecia? As pessoas cuspiam a água fora, dava aquela ânsia de vômito, era uma decepção terrível. Então a cidade teve que construir alguns aquedutos que traziam água potável para o povo beber de longe. Isso era uma característica interessante também de Laodiceia. E por fim, a cidade, ela nem sempre se chamou Laodiceia. Essa é uma característica importante de você saber também. O nome dessa cidade, a princípio, era Diáspolis. Diáspolis significa cidade de Deus. E Laodiceia também era conhecida na antiguidade por ser uma cidade muito religiosa. A religião delas era algo forte, Um povo devoto, que tinha uma religiosidade aflorada, devoto ao seu Deus. Diz que essa cidade, ela foi conquistada por um senhor chamado Antíoco Teós II, que se denominava, colocou aí dentro do seu nome o título Teós, que é Deus, ele se denominava Deus, se achava Deus, e era um conquistador, e ele conquistou essa cidade no 2º século antes de Cristo, à força, lógico, com seus exércitos, e ali tomou o domínio dessa cidade, e ele
resolveu então mudar o nome dessa cidade. Em vez de ser Diápolis, ele agora colocou o nome de Laodiceia. Laodiceia era uma homenagem à esposa dele, Laodice, né? Então, para querer agradar a esposa, ele disse, então agora o teu nome vai ser Laodiceia. Mas o povo não gostou muito. As pessoas não gostaram muito. As pessoas se revoltaram. E esse não era um nome aceito. O antigo Teós, ele teve uma ideia para que as pessoas aceitassem o nome. Lógico, imagina uma cidade bonita, sem pessoas, ele não teria um povo para governar, então ele tinha que de alguma forma ganhar o coração dos seus habitantes. E eles não aceitaram a mudança a princípio. Então ele deu um passo atrás e ele resolveu mudar o nome de outra forma. Esse é um ponto interessante. Ele foi conquistando os moradores. E todas essas características que eu disse para você, a construção dos chafarizes, a alta produção comercial da cidade, a riqueza, foi o antigo Teós que foi instituindo. Ele que construiu os chafarizes, ele que fez a cidade ser a capital da lã negra, ele que atraiu investidores, e a cidade começou a crescer, se desenvolver, e o povo da cidade começou a pensar o seguinte, peraí, esse cara não é tão ruim assim, esse cara, ele deve ser um cara gente boa, e aos poucos o antigo Teós foi ganhando o coração na cidade, até que todas as pessoas aceitaram essa mudança de nome. Deixaram de ser a cidade de Deus para virar Laodiceia. Uma outra tradução de Laodiceia, um outro significado para esse nome poderia ser a cidade do povo que julga. Ao invés agora deles terem a vida centrada em Deus, na religiosidade deles, eles deixaram isso de lado e centraram a vida em torno deles. Afinal de contas, estava tudo tão confortável, estava tudo tão legal. As coisas ficaram melhores com esse antigo Teós, nós não precisamos de Deus, nós aceitamos Ele, nós podemos tomar essa decisão. E a cidade agora passou a se chamar Laodiceia e de uma forma geral todos aceitaram. Então, de forma rápida, esse é um vislumbre da cidade de Laodiceia. Alguns pontos interessantes. Agora, é importante a gente perceber qual é o problema, qual é o grande puxão de orelha que Deus faz aqui para a igreja que vivia nessa cidade, dentro desse contexto, no meio dessa história, desse histórico. E o texto ele já começa dizendo exatamente qual era o problema. Já começa ali chamando a atenção. No verso 15, eu queria de novo ler com você esse verso. Verso 15 até o verso 17. Ele já apresenta aqui diretamente o problema. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, a gente lendo esses 3 versos, qual é o ponto central aqui? Qual é o grande problema da igreja que estava em Laodiceia? E essa mensagem combina com a gente? Esse puxão de orelha também, olhando para a minha vida, para a vida da nossa igreja. Não a igreja central, mas a igreja cristã, o nosso século, de forma geral. Eu estava pensando e analisando, eu cheguei a uma conclusão aqui, que existe um grande problema. O ponto nevrálgico aqui da questão. E eu coloquei aqui como estado de inconsciência, de conformidade. A Bíblia diz, olha o seguinte, você não é nem quente e você não é nem fria. Você está aí, sabe, meio a meio. Você, em alguns aspectos, tem um pouco de calor, mas em alguns aspectos você está frio. Só que esse não é o grande problema. Isso enoja a Deus. A Bíblia diz, estou a ponto de vomitar você da minha boca.
O grande problema vem depois, onde ele diz o seguinte: você diz por aí, estou rico e abastado, e não preciso de coisa nenhuma. Mas a realidade do teu estado é o seguinte: você é pobre, você é miserável e você é nu. Vocês se orgulham aí de ser a cidade da lã negra, né, da roupa bonita, mas vocês estão nu. Vocês se orgulham de ser aí a cidade rica, mas vocês estão pobres, estão miseráveis. Vocês se orgulham aí de ser a cidade que tem o centro de tratamento de oftalmologia, mas vocês estão cegos. E vocês pensam que está tudo tranquilo, que está tudo bom. Então, por isso que eu digo, o problema de Laodiceia é inconsciência da situação. Conformidade, conformismo com a situação das coisas, como as coisas estão andando. Tem um pouquinho de calor, então tá legal. Mas por outro lado, tem frieza também. E isso enoja a Deus. E aqui Deus ele faz sabe, ele dá uma dura. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Essa mensagem é forte, a gente não gosta de ouvir. Mas essa mensagem é para mim, essa mensagem é para você, essa mensagem é para nós. Inconformismo, ou melhor, conformismo. Conformidade, inconsciência. Tem uma ilustração que eu encontrei na internet muito legal. Diz que uma vez pegaram 4 macaquinhos, talvez alguns já viram isso. 4 macaquinhos e colocaram dentro de uma jaula. Uma jaula. E eles colocaram nessa jaula uma escada que dava acesso a um cacho de bananas pendurado, assim, no meio da jaula. Qual foi a reação dos macacos quando viram aquela escada e aquelas bananas? O primeiro, mais esperto, correu para a escada e pegou uma banana. Só que quando ele pegou a banana, desceu um jato de água gelada em todos os macacos. Ele se assustou. Todos os outros também fizeram cara feia. Não gostaram daquilo. Mas logo o próximo fez a mesma coisa. Subiu na escada, pegou a banana, de novo, um jato de água gelada nas costas do macaco. E assim eles foram fazendo até que eles entenderam que ao subir na escada e pegar a banana, aquele jato de água ia cair na cabeça deles. Então, quando um deles subia na escada para pegar uma banana, sabe o que os outros 3 faziam? Eles pegavam aquele, batiam nele e tiravam ele da escada. Aí um outro resolvia subir a escada, pegavam aquele e batiam naquele lá, para ele não subir. Afinal de contas, o jato de água fria era melhor evitar ele do que correr o risco de comer a banana. Aí os cientistas resolveram fazer o seguinte: eles foram tirando os macacos que passaram por essa experiência. Tiraram o primeiro e colocaram um macaco que não tinha passado por aquilo ainda no lugar. O que aquele macaco novo fez? Primeira coisa que ele fez dentro da jaula: subir na escada e pegar a banana. Só que quando ele subiu, ele estava pegando a banana. O que os outros fizeram? Pegaram ele e deram mais uma surra. Ficou todo ali machucado e evitaram o banho de água fria. Os cientistas foram trocando os macacos. E isso foi acontecendo sucessivamente, porque afinal de contas eles não queriam levar banho de água fria. Até que todos os macacos foram trocados. Estavam na jaula só macacos que não tinham passado pela experiência da água fria. Mas ninguém subia na escada. E se algum resolvia subir, os outros batiam. E eu pergunto para vocês, por quê? Se ninguém levou água fria nas costas daqueles lá. Aí eles chegaram à conclusão seguinte: se perguntassem para um daqueles macacos, por que vocês batem quando alguém sobe para pegar banana? Eles não iam saber responder. Ninguém tinha levado água gelada nas costas. Eles entenderam que a resposta seria o seguinte: não sei. As coisas acontecem assim. Quando alguém sobe ali, tem que apanhar. E a moral da história é essa: às vezes a gente faz algumas coisas sem entender o porquê das coisas, sem questionar, sem pensar. A gente faz porque todos os outros fazem. A gente age da maneira como os outros querem que a gente haja, sem a gente raciocinar, sem a gente pensar. E a tendência é a gente entrar
na maré das coisas e viver em conformidade com as coisas que estão acontecendo na nossa volta, mesmo sem a gente pensar. E a Bíblia diz o seguinte: cuidado, cuidado, não se contente com as coisas, não se conforme com as coisas do jeito que elas são. Você tem que tomar cuidado. Fizeram uma outra experiência com alguns sapos, e você sabe, talvez essa você já ouviu. Colocaram os sapos ali numa água quente, fervendo, e eles pulavam desesperadamente para fora daquela água. Aí os cientistas resolveram fazer diferente. Colocaram os sapos dentro de uma água fria, ou morna, assim, que é ambiente, parecido com a água da lagoa, e botaram essa água numa chama do fogão, esquentando. Essa água começou a esquentar. A princípio, os sapos estavam felizes por estar numa água gostosa, mas a água foi esquentando, 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 fervendo, borbulhando, e os sapos não percebiam. Até que todos eles morreram cozidos, sem perceber a situação que estava acontecendo na volta dele. E sabe que o inimigo se parece muito com esse Antíoco Teó II. Ele utiliza-se de maneiras para ganhar o nosso coração. Ele utiliza-se de situações, ele utiliza-se de muitas artimanhas para que a gente vá se acostumando, deixando as coisas, sabe, do jeito que estão, tá tudo legal assim, tá tranquilo, se contentando com as situações. E o povo de Laodiceia teve esse problema. Aos poucos, eles começaram a deixar aquele primeiro amor de lado, aquela paixão quente do coração. E começaram a, digamos assim, se agradar com a situação das coisas. Se acomodar, essa é a palavra. E a Bíblia vai ser contra isso. Ela vai dizer o seguinte: vocês precisam acordar, Laodiceia. A coisa não está assim como vocês pensam que está. Ela não está tão boa assim. E eu tenho alguns textos onde a Bíblia ela vai dizer para a gente: olha, filho, você precisa não se conformar com a situação. Você precisa acordar. E você precisa estar sempre questionando. Você precisa estar sempre incomodado. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que estar na zona de conforto é algo favorável ou é algo ruim? O paradigma é o seguinte: a zona de conforto é algo bom. A gente quer evitar sofrimento, a gente quer evitar situação estressante, a gente é acostumado a evitar essas coisas e a lutar para que as coisas fiquem favoráveis, fiquem tranquilas, para que a situação se estabeleça e a gente tenha tranquilidade. A gente é criado assim, o nosso sistema é assim. Mas eu pergunto para vocês: estar na zona de conforto é sempre favorável? Esse é um paradigma que a gente tem que mudar. Quando que a gente cresce? Quando que a gente desenvolve? Quando que a gente aprende? É quando as coisas estão tranquilas, é quando a gente enfrenta as crises, quando a gente enfrenta as lutas, as batalhas. Afinal de contas, para se ter vitórias, tem que se enfrentar batalhas. Quando a gente vive nessa situação confortável, favorável, a tendência é as coisas ficarem como estão, mornas. Mas a Bíblia vai desafiar a gente: filho, você precisa olhar para às vezes a luta, a angústia como algo bom. E você precisa cuidar quando as coisas estão muito favoráveis, quando as coisas estão muito tranquilas. Olha só o que diz em Tiago 4, verso 8 a verso 10. Quero ler 3 textos com vocês, tá bom? E a gente já vai para o final. Tiago 4, verso 8 a verso 10. Faça o apelo para que você abra a sua Bíblia, você veja esse texto. Esse texto é lindo demais. A gente precisa marcar esse texto na nossa Bíblia. E aqui, Deus ele faz um apelo para a gente. Um apelo para a nossa vida espiritual. Tiago 4, do 8 ao 10. Olha só que lindo. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. E agora um texto forte: afligi-vos, lamentai, chorai. A gente quer evitar esse tipo de coisa, lamento, choro, aflição. Mas a Bíblia diz: afligi-vos, lamentai, chorai.
Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor. Sabe, o inimigo ele quer dizer o seguinte: não, a tua vida espiritual está tranquila, está tudo bem. Você vai na igreja de vez em quando, você ora de manhã, você sabe, de vez em quando você faz uma boa ação. Está legal assim. A Bíblia diz, filho, não está legal, você tem que ir até Jesus e chorar e clamar e buscar cada dia uma aflição, uma mudança, se entregar ao pé da cruz de forma poderosa, de forma, sabe, com sentimento, com coração. Tem que buscar desesperadamente essa aflição de alma, esse desejo de não ficar do jeito que está, de se mover, de crescer, de aumentar, de se desenvolver. Porque ficar na zona de conforto é como ficar numa ilha isolada. A gente precisa, a cada dia, olhar para a nossa vida espiritual e dizer, não está legal assim. A Bíblia diz, você tem que aprender a contar os dias, a pensar sobre a sua vida, como você está vivendo, de que forma as coisas estão acontecendo, está legal assim? E a Bíblia diz, não filho, vai a Deus e chora, lamenta, sabe, rasga as vestes e diz, Senhor, eu quero ir para frente, eu quero ser diferente, eu quero mudar, eu quero melhorar. O dia que a gente pensar, está legal assim, filho, Deus vai dizer, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Porque zona de conforto, estar aqui no meio do termo, é nojento para Deus. É isso que o texto está dizendo, e eu estou falando isso para mim também. Deus está dizendo, filho, lamenta, chora, humilhe-se na presença de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então a Bíblia desafia a gente a olhar para a nossa vida espiritual e dizer, não está legal, vou melhorar, vou crescer. Isso é bom, isso faz a gente avançar. O outro texto, diz que eram 3, né? É Romanos 13, verso 11. Olha que legal esse texto, eu gosto demais desse texto também. E ele fala disso. Romanos 13, verso 11 diz assim, e digo isto a vós outros que conhecei o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. A Bíblia está dizendo, você não tem que olhar só para a tua situação espiritual e questionar ela. Você tem que olhar para os tempos, para o mundo que você está vivendo. E algumas pessoas dizem assim, eu já vejo guerra, eu já vejo corrupção. Desde lá da época de Jesus, isso é assim mesmo, o mundo vai continuar, as coisas vão melhorar. E a Bíblia diz, filho, acorda, já é hora de despertar do sono. Porque a nossa salvação está mais próxima do que quando a gente creu antes. Então a Bíblia diz, filho, não se conforma com esse mundo, com as coisas, não vão melhorar. Mas olha para a promessa como mais próxima do que quando você no princípio creu. Questiona o século que você vive. Não faz como os macaquinhos, as coisas sempre foram assim, vão continuar assim. Não questiona. Jesus está voltando. A Bíblia diz o seguinte, olha, está mais próximo do que quando no princípio nós cremos. E o terceiro texto que eu queria ler é Romanos também, um capítulo antes, capítulo 12. E ele diz assim, verso 2, e não vos conformeis. Laodiceia estava conformada, mas a Bíblia diz, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então Deus faz um apelo para eu e para você, analisar as coisas de forma inconformada. A gente tem que ter esse sentimento, inconformismo, olhar as coisas, não pode continuar assim. Tem que ser diferente, tem que mudar, tem que ir para frente, o nosso mundo tem que melhorar, eu vou fazer a diferença, a minha vida espiritual. Enfim, sabe esse senso de que tem que se mover, inconformismo. A Bíblia vai insistir, não deixa esse século amortizar a tua mente. E agora, queridos, a Bíblia dá um conselho para que a gente possa se mover, para que a gente possa sair da onde a gente está e avançar.
para que a gente possa sair do estado de letargia, de mornidão. E o capítulo que a gente começou a estudar, ele dá um conselho. No verso 18, diz assim, Apocalipse 3:18, a gente volta agora para Apocalipse 3, para concluir a nossa mensagem. Diz assim: aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro refinado, pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Deus aqui dá 3 conselhos para mim e para você sair desse estado de conformismo, de letargia, e para a gente atravessar isso e se mover. São 3 características dos inconformados: comprar ouro refinado pelo fogo, comprar vestiduras brancas, porque a gente está nu, comprar colírio. É interessante que ele diz: compre ouro. Uma cidade rica, poderosa, você precisa de ouro, você está pobre. Porque a riqueza que Deus está falando aqui não é o que a gente entende como riqueza. Não é ter muitas posses ou muito dinheiro no banco. A riqueza que preenche, a riqueza que realmente faz da gente rico, é aquela refinada pelo fogo. E a Bíblia sempre vai dizer, a palavra de Deus vai se apresentar como essa riqueza. Nós não precisamos da riqueza que o mundo nos oferece. Nós precisamos da riqueza que Deus nos oferece, que é a sabedoria, que é o conhecimento da palavra de Deus. Esse aqui é a verdadeira riqueza que a gente pode ter. E eu pergunto, quanto você sabe da palavra de Deus? Quanto tempo você se dedica para pesquisar, para entrar a fundo, para, procurar aqui o ouro que existe aqui dentro? A palavra de Deus é mais reluzente que o ouro. A palavra de Deus nos oferece maior riqueza do que qualquer moeda aqui desse mundo. E a Bíblia faz um apelo: é aqui que tu tem que se enriquecer. É aqui que você tem que buscar. Aqui você tem que ser um inconformado. Você tem que estudar a palavra de Deus. Você tem que se aprofundar. Você tem que saber dar a razão da tua fé. Você tem que descobrir, porque a Bíblia, ela diz o seguinte: conhecereis a verdade vos libertará. Apocalipse também vai dizer o seguinte: você precisa de vestiduras brancas. Não precisa da lã negra finíssima desse mundo, da roupa bonita que a gente pode comprar aqui no shopping. A gente precisa das vestes brancas de Cristo. E na Bíblia, vestes brancas de Cristo é o quê? É a justiça de Cristo. É essa comunhão com Deus, é essa entrega do coração a Jesus. É essa parceria de amizade com Jesus. É isso que vai me vestir. É isso que vai me fazer ser aceito diante de Deus. Eu ter a graça de Jesus sobre mim e ela está disponível, a gente só precisa ir até ela. A gente só precisa aceitá-la, a gente precisa, todos os dias vestir as roupas da graça. Isso é comunhão, é entrega, é parceria, é amizade com Jesus. E por fim, a Bíblia diz que você precisa de colírio. Na Bíblia, o Espírito Santo é símbolo. O colírio é símbolo do Espírito Santo, porque é ele que nos ajuda a enxergar o pecado. É ele que nos ajuda a entender a nossa miséria. E nós não precisamos do colírio comprado aí nos tratamento para os olhos, convencionais. Nós precisamos do Espírito Santo. A Bíblia diz também que se nós pedirmos por ele, Deus vai dar uma porção especial. Mas quanto a gente busca o Espírito Santo, a presença dele, a iluminação. A Bíblia diz, é disso que você precisa para os teus olhos, para entender e para perceber as coisas. E por fim, o texto faz um apelo final. Lá em Apocalipse 3, verso 20. Um apelo conhecido, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Esse é um dos apelos mais lindos da Bíblia. Ele diz o seguinte: eis que estou à porta e
bato. Eu gosto da maneira como o pastor Luiz Gonçalves apresenta isso. Ele diz assim: isso é bom ou é ruim? A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Vou repetir a pergunta: isso é bom ou é ruim? Bom? Todo mundo acha que é bom? Eis que estou à porta e bato. Isso é bom ou ruim? Mas se Deus está batendo, de que lado que ele está? De dentro ou de fora? Isso é bom ou ruim? Hã? Mas se ele está batendo ainda, e se ele continua batendo, é sinal que ele não desistiu. Isso é bom ou ruim? Isso é bom. É pegadinha do pastor, né? Isso é bom e é ruim ao mesmo tempo. Se ele está do lado de fora, e se ele faz esse apelo manso e diz assim: filho, eis que estou à porta e bato. Isso é ruim. Porque significa que talvez Deus ainda não entrou no seu coração. Você ainda guarda algumas reservas. Você ainda diz o seguinte: não, peraí. Essa partezinha aqui eu não quero entregar, não. Essa partezinha aqui eu quero esconder. Então fica um pouquinho aí, Jesus. Tá legal o Senhor batendo aí na porta. Quando eu preciso, eu chamo o Senhor orienta, resolve, mas fica aí. Talvez isso esteja acontecendo na tua vida. E o apelo de Deus é: abre a porta, filho. A parte boa é o seguinte: ele ainda não desistiu. Ainda existe graça. Jesus ainda não desistiu. E ele faz um apelo, ele diz assim: ó, se alguém ouvir, eu vou entrar. Vou entrar na sua casa e vou cear com você. Sabe, essa frase aqui, entrar e cear, não é algo que se faz com um visitante. Cear é algo que se faz com família. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: eu vou entrar e vou morar dentro do seu coração. Eu quero habitar e quero fazer parte de todos os segundos da tua vida. Em cada momento, não esporadicamente. Eu quero ser membro da família. E ele faz uma promessa para a gente: eu vou entrar na sua casa, vou cear com você, e você vai cear comigo. Quando ele diz, você vai cear comigo, sabe o que ele está dizendo? Eu vou morar na tua casa, se você deixar. Mas um dia, não vou mais morar na sua casa. Um dia é você que vai cear comigo. Um dia é você que vai morar comigo. Um dia você vai ir para a minha casa. E você vai ser parte da minha mesa. Mas eu quero entrar na tua casa hoje. Eu quero entrar na tua vida hoje. E Deus faz esse desafio, esse apelo. Quem batia na época não era visitante, não. Na época, bater a porta só acontecia em uma ocasião. Quando a cidade estava sendo invadida por um exército. Passava alguém batendo na porta. E quando alguém batia na porta, a pessoa sabia que a coisa era urgente. A gente vive numa época em que a coisa é urgente. E a pergunta para você nessa noite é: Jesus está batendo na porta. Jesus está chamando você para uma entrega ainda mais forte. Para aquecer as coisas na tua vida. Para você se inconformar com a situação. E para você dizer: Senhor, eu quero ser mais. Eu quero melhorar. Eu quero me aproximar do Senhor. Eu quero mergulhar na riqueza da palavra de Deus. Eu quero vestir as tuas vestes da graça todos os dias. Eu quero colírio para os meus olhos. Eu quero que o Senhor entre na minha vida e habite no meu coração. Eu não quero continuar do jeito que está. Eu quero dar essa oportunidade para você dar esse passo de fé nessa noite. Nós vamos ter uma música agora. Eu quero chamar aqui o meu amigo que vai cantar para a gente. Uma música linda. E essa é a oportunidade, é o tempo que Deus vai dar para você conversar com Ele. Para você ouvir a voz dEle. Para você tomar uma decisão. Eu não vou fazer um apelo para você vir aqui à frente. Mas se você entende que precisa uma chacoalhada na sua vida. E que você gostaria de dizer: Senhor, hoje eu quero sair daqui, Senhor Deus, com essa garra de andar, de sair do estado das coisas, não está legal. Eu quero crescer. Quero abrir a porta do meu coração de vez por todas. Se você quiser ficar em pé, se você quiser vir aqui à frente, nós vamos fazer uma oração no final. Fique à vontade agora, converse com Deus, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, abra o teu coração para Ele.
Fala para Ele o que tu está sentindo. Essa é a tua oportunidade. Não deixa ela passar, filho. Converse com Deus. Outra vez estou aqui para confessar-me a ti. Sei que sabes quem eu sou e quem eu já fui. Sabes o que tenho em mim, lutas que carrego, enfim. Quero só fazer o bem, mas o mal me faz refém. Mais uma vez estou aqui, entrego-me em tuas mãos, desfaze o que sou, refaze outra vez. Irei sentir teu coração pulsando junto ao meu, que morra o meu eu, reviva Cristo em mim. Nada que eu fizer por ti, tudo que eu tentar cumprir, toda